Bom dia, gente. A ideia é apresentar para vocês aquele último material que foi colocado de bioeletricidade e membranas, tentando dar um direcionamento, um estudo dirigido aos aspectos que são mais importantes, uma vez que a gente colheu o material de uns 3 livros, dos livros que nós disponibilizamos para vocês. Tá bom? Bom, essa história começa na estrutura da membrana, né? Cara, a membrana é muito maluca, quer ver? Isso aqui é uma membrana biológica. Você não consegue perceber que isso aqui é uma membrana biológica, mas você deve ter visto em biologia celular aquelas estruturas do tipo bicamada lipídica, mosaico fluido, proteínas integrais, proteínas periféricas. Vocês devem ter visto inclusive na bioquímica. O chique é que aqui você pode perceber uma espécie de tapete, né, meio emaranhado, em que você tem cores. Essas cores, quer ver se eu ampliar um pouquinho? Não consigo ampliar um pouquinho, que ótimo. Essas cores, elas me permitem uma codificação de estruturas. Olha só que bacana. Isso aqui, então, é uma membrana biológica. Veja que você tem, vocês devem lembrar, não sei, que a membrana biológica é formada por fosfolipídios, né? Esses fosfolipídios são... Estou tentando fazer aqui. Gira, 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 gira. Esses fosfolipídios de membrana, eles são formados por ácidos graxos, aqui representando um ácido graxo, normalmente fosfolipídios têm 2 caudas de ácidos graxos e uma cabeça polar. Essa cabeça polar pode ser um grupo fosfato, essa cabeça polar pode ser uma esfingosina, que é uma estrutura aminada, que inclusive dá origem à chamada mielina, da onde surge o termo bainha de mielina, que é assunto de hoje. Mas aqui você vê a elegância de uma membrana. Isso aqui é uma imagem cristalográfica, não é um chute pedagógico, não. Aqui dá para ver um pouco melhor até a estrutura da parte polar. A gente sabe que é polar porque tem esse vermelho aqui representado pelo oxigênio. Tudo que está vermelhinho aqui está representado pelo oxigênio. Então a gente observa o quê? Que a membrana tem a seguinte característica, a membrana biológica. Uma pá de água aqui em cima, entrando em contato com as cabeças fosfolipídicas. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o meio externo. E aqui no meio interno, uma pá de água também entrando em contato com as cabeças fosfolipídicas. Aqui você tem a estrutura dos fosfolipídios mantidos em coesão por chamado efeito hidrofóbico, ou efeito de exclusão de moléculas de água, que alguns livros chamam de interação hidrofóbica até, onde a água expulsa. E aqui você tem uma parte frágil do contato da parte do término, do último carbono dos hidrocarbonetos de cada um desses fosfolipídios. É uma parte fraquinha do ponto de vista tecnológico, porque eu consigo quebrar isso aqui sob congelamento, um processo chamado criofratura. E aí eu observo o que tem antes. Faço o estudo das proteínas que tem na face intracelular e da face extracelular. Né? Então não vou entrar em muitos detalhes, porque são coisas... Aqui, moléculas de água, bem pequenininho aqui, tá vendo? Não vou entrar em detalhes sobre estrutura, porque a estrutura é algo que vocês vêm observando já há algum tempo. Olha que bonitinha essa imagem. No caso das membranas biológicas, houve uma evolução. Essa evolução é passível de observação em relação, inicialmente, ao que se chamava de uma bicamada lipídica, né? Simplesmente uma bicamada lipídica, então não tinha nada aqui, era um modelo biológico de trabalho. Posteriormente, começou-se a imaginar que havia uma capa de proteínas, cobrindo essa bicamada lipídica. Então nós estamos falando aqui de 1925, 10 anos depois, 1935, pode-se considerar aí menos de 20 anos depois, né, 1956, não sei fazer conta, né, mas 20 anos depois, em que essa camada de proteína ela poderia gerar poros estruturais. Isso é parte de estudos até fisiológicos que foram feitos à época. Tá? Esse é um modelo muito famoso, que é o modelo de Danieli, Stein-Danieli. E finalmente, esse modelo de Singer e Nicholson, em que você tem a constituição das chamadas proteínas periféricas, proteínas integrais, glicoproteínas, glicolipídio. Que na verdade bioquímica nada mais é, bioquímica de membrana, do que uma tampa de danoninho. Você tem protídeos, glicídios e lipídios e uma mistura entre eles. Glicolipídios, glicoproteínas, proteoglicanos. Ok? Então isso mostra que de 1925 até 1972, se eu não estiver fazendo a conta errada, menos de 50 anos, você teve evolução dos modelos de membranas celulares, que é bastante interessante. Propriedades elétricas da membrana são fundamentais para estudos de transporte de íons, ação de medicamentos, candidatos a fármacos, canais iônicos, abertura, fechamento, testes. O que se conhece hoje, por exemplo, da ação
de inibidores de canais de sódio, potássio, de venenos de flechas indígenas, curare, da secreção de algumas substâncias tóxicas de batráquios, de anfíbios, tem muito a ver com o estudo de propriedades elétricas de membranas. Tá, okay? E aqui vale a pena mencionar alguns conceitos: potencial elétrico, corrente elétrica, condutância, capacitância. São conceitos extraídos da lógica de circuitos elétricos, mas eles vão funcionar e vão se adequar e são captados e cooptados para os estudos de membranas. Potencial elétrico tem a ver com o que eu tenho de diferença de cargas dentro e fora. De um modo geral, um conceito chamado de equilíbrio eletrolítico, não sei se vocês devem ter visto na bioquímica, ele diz que as cargas dentro e fora, cargas positivas e negativas, elas são constitutivamente anuladas, não, são constitutivamente de mesmo calibre ou de mesma magnitude dentro e fora das células, meio extra e meio intracelular. Há pequenas diferenças e essas pequenas diferenças nos respaldam a atividade elétrica de células excitáveis, guiada, como vocês podem perceber na leitura dos textos, principalmente por uma tal de bomba de sódio e potássio. Tá? Principalmente por uma tal bomba de sódio e potássio. Então a gente tem uma carga negativa interna, uma carga positiva mais externa. Essa pequena diferença, uma diferença em torno de 60 milivolts aproximadamente, é suficiente para dar excitabilidade às células. Células musculares, células do sino arterial cardíaco, células de alguns animais, células que são passivas de despolarização. Bom, vamos seguir o texto, senão a gente foge demais, tá bom? Então vamos ver uma por uma dessas propriedades rapidamente. Potencial elétrico vem da lei de Coulomb. Tá? Nada mais é do que a lei de Coulomb diz respeito à atração que existe, ou a força, então mais uma vez a noção de força, né? Mais uma vez aqui a noção de força, que existe entre duas partículas de carga inversamente proporcional a uma relação de distância. Não vou ficar cobrando esses conceitos em prova, porque são conceitos mais da física e a gente somos tudo biólogo, como diria o outro, né? Mas a lei de Coulomb está aqui colocada, né? Força entre duas cargas elétricas proporcional ao produto das cargas inversamente proporcional ao quadrado da distância. Uma frase bonitinha, pode ficar tranquilo que não vou cobrar em prova. Mas do ponto de vista lógico, o que essa carga está dizendo, o que esse conceito está dizendo é: aqui eu tenho uma superfície, essa superfície é carregada, e aqui eu tenho uma partícula, a partícula A. Para essa partícula A chegar até aqui nesse ponto B, a partícula é essa aqui, partícula Q. Para ela sair de um ponto A e chegar num ponto B, essa partícula carregada positivamente, há uma força envolvida. Essa força é que é mensurada através dessa equação, desde que eu saiba as cargas da partícula. Tá, ok? Aqui um outro modelo sofisticado, Singer e Nicholson, que você apresenta uma série de coisas, uma série de fenômenos, né? De moléculas, estruturas, e você tem também a criofratura, né? Ou pelo menos um resultado da criofratura. Pois bem, como que é calculado esse potencial elétrico? Na sua casa, ou na casa de algum tio, deve ter um aparelho chamado voltímetro ou multímetro. Um aparelho que mede, no caso do multímetro, uma série de propriedades elétricas, no caso do voltímetro, mede volts. O que é o volt, a unidade do volt? É uma homenagem ou uma auto-homenagem a Alexander Volta. O volt mede a diferença de potencial. E ele nada mais reflete do que o trabalho, aqui, o trabalho realizado para se transportar uma carga de um ponto a um outro, ou a relação desse trabalho sobre a carga que é medida, essa carga é medida em Coulomb, tá? Que é alguma coisa como o produto da corrente e no tempo. Então essa equaçãozinha aqui, ela é uma equaçãozinha simplesinha, e nos relaciona então o conceito de potencial elétrico. Mais uma vez, resumidamente, o trabalho que eu tenho para tirar a carga de um ponto, levar essa carga para outro ponto. Relação matemática colocada aí. Uma outra propriedade é a corrente elétrica. Olha só essa frase que bacaninha, né? Na realidade, você tem as correntes elétricas que geram em torno das membranas biológicas, elas são de uma ordem de tempo indetectável pelos melhores relógios Tag Heuer das Olimpíadas. Não tem como pegar microsegundo. São equipamentos sofisticados de pesquisa que conseguem pegar essa unidade temporal. Tá? Isso diz respeito a movimento de íons entre o meio e a célula, ou seja, é o transporte interno e externo de íons que gera atividade elétrica, ou que gera corrente elétrica celular.
essa corrente elétrica, um exemplo aqui, ó, medida em unidade chamada ampere. Existe uma lei, que é a lei mais clássica dos clássicos da eletricidade, chamada lei de Ohm. Essa aqui. A lei de Ohm, ela relaciona a resistência de um sistema, a corrente do sistema e o potencial elétrico do sistema. Então, se eu, por exemplo, aplico um potencial, conhecendo-se a resistência do sistema, eu meço uma corrente. O oposto, eu aplico uma corrente, conhecendo a resistência, eu meço um potencial. Ou eu aplico uma resistência e assim por diante. É uma lei que interrelaciona potencial, corrente e resistência. E aqui você tem os conceitos. Corrente elétrica é medida na unidade chamada ampere, em homenagem a um físico francês, e que nada mais reflete na sua unidade a carga em coulomb por segundo. E a resistência é medida em ohms. Tá? Resistência é medida em ohms. Quando você quer, por exemplo, saber se um fio está cortado ou se um fio passa eletricidade, não passa eletricidade, você pluga um multímetro nele, onde tem um fio aqui, você pluga aqui um polo positivo, por exemplo, pluga aqui um polo negativo, isso aqui você joga no multímetro, e se caso haja corrente passando por aqui, a resistência vai ser nula e a leitura que você tem é 0,000 normalmente. Se o fio estiver cortado, dá uma resistência infinita para a corrente não passe. Isso é um truquezinho besta, com perdão da palavra. Condutância é um outro fenômeno muito importante das membranas biológicas, né? Da bioeletricidade das membranas biológicas. Aqui existem duas situações claras em que elas demonstram condutância. Chamando a atenção que a condutância aqui embaixo nada mais é do que o recíproco da resistência. Quer dizer, quanto mais resiste, menos conduz. Quanto mais conduz, menos resiste. Tá? Então, alguma coisa que tem uma alta resistência terá, obviamente, uma baixa condutância e vice-versa. A unidade medida é Siemens e essa unidade, como está colocado aqui, é o recíproco da resistência. Tá? Os equilíbrios iônicos que permitem condutância elétrica, no final das contas, é uma condutância elétrica gerada a partir do fluxo iônico, entre membranas que são permeáveis seletivamente, como no caso da membrana biológica, é que vão gerar aqui embaixo o que se chama de potenciais. Tá? Potenciais eu coloco nessa próxima apresentaçãozinha, porque elas têm que durar uns 10 minutos para ser jogo rápido. Né? Esses potenciais de membranas, de células excitáveis, são potenciais de repouso, de equilíbrio e de ação. Bom, como que isso se dá normalmente? Sim, uma observaçãozinha. Resistência, como eu falei, que os conceitos da bioeletricidade eles resgatam muito a partir de circuitos elétricos, vem da ideia de resistores. Talvez você tenha visto isso na sua casa. Se não, pega um brinquedo quebrado, principalmente desses eletrônicos, abre o bichinho ou joga no chão, e aí você vai ver essas pecinhas que são resistores. Resistores, eles não têm polaridade, eles simplesmente reduzem a passagem de corrente elétrica. E aqui você tem duas representações, uma europeia e uma norte-americana, de como eles se apresentam nos circuitos elétricos. As membranas biológicas se comportam muito como circuitos elétricos, como a gente vai ver numa outra apresentação, em outro trabalho. Tá, okay? Então a ideia aqui nessa primeira situação é que você tenha cargas que são colocadas, cargas iônicas que são colocadas dentro de um determinado recipiente com uma membrana seletiva. Só que em um você coloca cloreto de potássio e no outro você coloca proteína ligada a potássio, sendo que o potássio está à mesma concentração. Se estão na mesma concentração, eles vão ionizar e vão se equilibrar, tá certo? Mas o cloreto não. O cloreto vai tender a equilibrar de um lado e de outro da membrana através do tempo, né? O que vai gerar uma diferença de potencial. Só que no lado você tem uma proteína, que é essa proteína aqui. E essa proteína exibe uma carga negativa. E mais interessante ainda, ela não passa por essa membrana. Isso é a alma das biocélulas, né? Ou das biomembranas, melhor dizendo. Essa proteína não passa. Ela exibe uma carga e ela não passa. Então, ao longo do tempo, ocorre uma compensação de cargas, fluxo de cargas, que tende a reduzir, por exemplo, o impacto da carga negativa nesse recipiente, nessa parte do recipiente, né, nessa câmara, pela migração de íons cloreto com carga negativa para outra câmara, de modo a equilibrar, permitir um equilíbrio. Isso é chamado de equilíbrio de Donan. Em outra apresentação, a gente colocou alguma coisa sobre equilíbrio de diálise, e equilíbrio de diálise segue o efeito de Donan. Resumidamente, você tinha um saquinho,
Esse saquinho você tinha partículas pequenininhas e tem partículas grandes. Isso está no recipiente. As pequenininhas se equilibram com o meio. Opa, isso é grande. As pequenininhas se equilibram com o meio em potenciais iônicos iguais, e as grandes, como elas não conseguem sair, ficam retidas na frente. A época, entre aspas, né, a gente mencionou que isso é utilizado para se medir, por exemplo, ligação, candidatos a fármacos ou algo assim. Ele segue esse princípio chamado de equilíbrio de Donen, tá, com bastante eficiência. Aqui você tem uma outra situação muito similar em relação ao equilíbrio de Donen, aliás, tão similar, que parece a mesma coisa. Que inclusive parece a mesma coisa. Então, okay. Vamos começar a falar de potenciais de repouso, de equilíbrio e ação numa próxima apresentação. Esse conceito de equilíbrio de Donen, Gibbs e Donen, Gibbs é um cara da termodinâmica, a gente vai ver bioenergética semana que vem, é um conceito de equilíbrio químico-elétrico, também conhecido como hidroeletrolítico. Tá ok? Muito bueno. Com isto eu preciso fazer isto,